O vídeo que você vai ver agora foi exibido na íntegra e com exclusividade para os assinantes da Rural Business no dia 29 de maio de 2023. Se você ainda não é assinante, digite ruralbusiness.com.br, clique em Quero assinar e passe a ter acesso às nossas informações diárias para o mercado de trigo. O final de semana foi de novos bombardeios pela Rússia à capital da Ucrânia, Kiev. Segundo notícias espalhadas pela mídia, foi o maior ataque de drones a Kiev desde o início da invasão russa, que deixou pelo menos 2 mortos e 3 feridos na capital. Até que ponto é verdadeira a conta de 54 drones explosivos lançados, sendo 40 em Kiev e 52 destruídos, ninguém sabe. Mas você que tem seu caixa lastreado de forma direta ou indireta ao agronegócio, precisa saber que qualquer acirramento desta guerra terá poder de mexer forte com os preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago e atingir em cheio o seu bolso aqui no Brasil. Se é assinante há mais tempo da Rural Business, única agência independente e provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, e acompanha diariamente as análises de mercado que disponibilizamos em nossas plataformas, sabe muito bem que as 2 commodities agrícolas mais impactadas com este embate são milho e trigo. E o que mexer com um, vai mexer com o outro, pode ter certeza disso. Ainda não dá para dizer como os investidores reagirão às novas notícias de bombardeio, já que nesta segunda-feira, 29 de maio, foi feriado nos Estados Unidos e as bolsas não funcionaram. Mas é importante que saiba que as chances de retomada dos preços são grandes, em especial para o trigo. E por que a Rural Business acredita nesta possibilidade? Bem, é sobre isso que vamos falar em nossa análise desta segunda-feira. Confirme agora mesmo se o seu pacote de assinatura lhe garante acesso a este conteúdo, que, vale lembrar, nada tem a ver com o YouTube. As análises de mercado da Rural Business são apresentadas diariamente em plataformas próprias de informação, às quais só tem acesso quem assina um pacote mensal de nossos serviços. Por isso, a necessidade de você que opera com trigo ou mesmo com milho aqui no Brasil saber agora mesmo se já garantiu sua assinatura, para não ter informação esporádica e apenas pela metade nas mãos, para reduzir riscos e traçar estratégias eficientes de negócios neste complicado ano de 2023. Um dos motivos que leva a Rural Business a acreditar que o trigo é a commodity agrícola que mais pode subir de preço com alguma nova ameaça à produção ou escoamento da safra da Ucrânia e, sobretudo, acirramento da disputa geopolítica com a Rússia, diz respeito a tudo o que vamos te mostrar. Lembrando que todo o estudo gráfico que você verá, em parte aqui e na totalidade assinando a Rural Business, tem como base os últimos números de oferta e demanda apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA na sigla em inglês, neste mês de maio de 2023. A região do Mar Negro, saiba você, é um importante fornecedor de commodities agrícolas para o mundo. Quando a guerra estourou, em 24 de fevereiro de 2022, as exportações de grãos e oleaginosas da Ucrânia por rotas marítimas foram totalmente interrompidas, levando os preços do trigo a explodirem, já que na época, Rússia e Ucrânia eram 2 dos 4 maiores exportadores de trigo do planeta. E fica fácil visualizar os riscos que isso embutia ao analisar este gráfico, onde a Rural Business colocou os valores alcançados pelo trigo lá na Bolsa de Chicago, só que já convertidos em tonelada para facilitar a sua compreensão. O indicador Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas bolsas até sua expiração, confirma que em maio de 2022, aquele pico mostrado em verde à direita no gráfico, a tonelada de trigo chegou a valer mais de 419 dólares. E veja, isso é média mensal, porque a máxima passou muito disso. Foi bater em quase 524 dólares 2 meses antes destes números que acabamos de te mostrar, ou seja, em março. E basta voltar ao gráfico e correr os olhos por estes 10 anos de história para perceber 3 coisas importantes. Primeiro,
A guerra levou o trigo a preços jamais vistos, pelo menos não nos 40 anos de banco de dados mantidos aqui pela Rural Business. Segundo, os preços do trigo já vinham em alta quando a guerra estourou, só que jamais teriam chegado tão alto não fosse por este acontecimento completamente imprevisível. Terceiro, o destaque vermelho mais à direita no gráfico deixa claro que o tombo para o trigo já foi grande demais. Rumamos para encerrar este mês de maio com a mesma tonelada cotada a $229 lá na Bolsa de Chicago, 45% menos do que valia um ano atrás. E é aí que está a chave deste cofre. É uma completa insanidade manter os preços do trigo nos menores níveis em 3 anos. Insanidade. E sabe por quê? Porque, de um lado, trigo barato amplia as chances do consumo se aquecer ainda mais. E, de outro, leva muitos produtores a abandonarem a cultura pelos riscos e falta de rentabilidade, forçando o aumento na importação em muitos países e gerando um completo caos no abastecimento, pois simplesmente não existe espaço para erro. Ouviu bem isso que a Rural Business está te alertando? Não existe espaço para erro. Só a Rússia tem trigo em abundância hoje nas mãos e, como pode ver, já espera por queda de 11% na sua produção de trigo deste ano, do recorde de 92 para 81 milhões e meio de toneladas. Um problema maior de clima na Rússia, ou o aumento das tensões com o Ocidente em razão da guerra com a Ucrânia, pode levar o mundo a não ter trigo para se abastecer. Afinal, só a Rússia terá que comandar sozinha 22% das exportações mundiais para não gerar caos no abastecimento. A pobre da Ucrânia já escorregou para a 7ª colocação no ranking de exportação. Ainda assim, o USDA diz que o país conseguirá mandar 10 milhões de toneladas de trigo para matar a fome do mundo, o que num ano de vacas gordas não seria lá grande coisa, né? Mas no cenário que se desenha para a nova safra mundial de trigo, esta informação é algo que você, que opera no agronegócio aqui no Brasil, precisa ficar antenado. Isso aí significa exportar 61% de toda a produção. E aí a gente fica pensando, para que guardar comida em tempos de guerra, não é mesmo? Para quê? Brincadeiras à parte, um problema maior com a produção ucraniana, um país em guerra há 15 meses, ou bem mais de que um ano, ou um acirramento da guerra que promova novo gargalo no escoamento, e tudo que o USDA está projetando vai para o espaço. A queda prevista na produção de trigo da Ucrânia já é bastante significativa, como você pode ver em destaque à direita no gráfico. A previsão é que atinja 16 milhões e meio de toneladas na nova temporada 2023-24, a metade do que o país produziu um ano antes da guerra começar. Veja que na temporada de 2021-22, a Ucrânia conseguiu tirar dos campos o recorde de 33 milhões de toneladas, ou seja, a queda é gigantesca. Só que vamos combinar. Acredita mesmo que será possível aos produtores ucranianos manter sua agricultura se a guerra acirrar? Ou você acha que Vladimir Putin vai desistir de seus objetivos e dizer amanhã que a guerra acabou? O que você acha? Temos ainda a União Europeia, um bloco de países responsável pela 2ª maior exportação de trigo do mundo. Veja que 3 anos atrás, os estoques de trigo da União Europeia desabaram. Conseguiram subir para mais de 16 milhões de toneladas nesta safra de 2022-23, que estamos encerrando neste mês de maio por uma única razão. O bloco entrou pesado, importando trigo. Do contrário, teria ido tudo para baixo de novo. E o destaque é que agora, antes mesmo da produção sequer estar melhor delineada, veja que a previsão já é de nova queda para os estoques de trigo da União Europeia, de 16 milhões e 200 mil para 14 milhões e 700 mil toneladas. E o que vai acontecer se algo der errado? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do trigo hoje? Então assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Acesse
ruralbusiness.com.br.